Esta é a Voz da Profecia, programa dedicado à proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Dependemos de Deus a cada momento de nossa vida, pois está escrito: nele vivemos e nos movemos e existimos. E porque dependemos de nosso Criador, devemos tomar tempo para orar, meditar, bem como para estudar suas obras e seu santo livro. A palestra de hoje tem por título A Astronomia e a Bíblia, e para apresentá-la, aqui está Roberto Conrad Filho. Na abadia de Westminster, em Londres, estão sepultados alguns dos grandes homens do passado, entre eles Davi Livingstone, o grande missionário à África, Charles Darwin, o naturalista, e Herschel, o notável astrônomo. Lá estão eles lado a lado, Charles Darwin e Herschel. Na sepultura de Herschel, além dos dados biográficos, encontramos as palavras da Escritura: levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelos seus nomes. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Isaías 40, 26. Estas palavras, levantai ao alto os vossos olhos e vede, quem criou essas coisas, são um convite de Deus ao estudo da astronomia. E por que não? Cada um de nós deveria conhecer um pouco dessa ciência, que é uma das mais maravilhosas. Nos dias da Revolução Francesa, um ateísta disse para um campônio francês: nós destruiremos vossas igrejas, arruinaremos vossos quadros sagrados e demoliremos tudo o que vos lembra a Deus. O campônio simplesmente respondeu: mas vocês ainda nos deixarão as estrelas. Lucas Reed, em seu livro A Astronomia e a Bíblia, sugere que o indivíduo que estuda as maravilhas das estrelas possui uma ideia melhor do seu Criador e uma compreensão mais profunda de Deus. A ciência verdadeira ajuda-nos a compreender melhor a Deus. Pouco se fala hoje sobre a astronomia como testemunha de Deus. Como sabemos, Deus tem dois grandes livros. O primeiro é o livro da natureza, no qual a astronomia é um dos capítulos mais brilhantes. E o segundo livro, a Bíblia Sagrada, é o livro divino de revelações. Ambos o revelam, e cada um testemunha do outro. Em Romanos capítulo 1 lemos: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem por meio das coisas que foram criadas. Romanos 1:20. Foi Herschel quem disse: todas as descobertas humanas parecem ser feitas com um único propósito de confirmar mais fortemente as verdades que vêm do alto e que estão contidas nas Escrituras Sagradas. As palavras de Isaías 40, 26, levantai ao alto os vossos olhos e vede, quem criou essas coisas, são um desafio aos céticos de todos os tempos. No brilhante céu acima de nós, temos a evidência do poder criador. Conta-se que, certa ocasião, alguns oficiais de Napoleão discutiam e negavam a existência de Deus enquanto navegavam pelo Mediterrâneo. A noite era límpida e estrelada. Napoleão, espantado com o cinismo deles, apontou para o alto, para a miríade de estrelas e disse: muito bem, cavalheiros, mas quem criou estes? Os oficiais calaram-se e não houve resposta. Levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou essas coisas? Far-nos-ia muito bem o observarmos o surgir e o desaparecer das estrelas, a marcha das constelações através do céu. Quando vemos isto, perguntamos: como vieram estes à existência? Qual o seu propósito e o seu destino? Como começou tudo isto? A ciência em si só pode responder parcialmente a essas perguntas. Porém, ao nos volvermos para as Escrituras, encontramos respostas finais para essas perguntas. E sabendo-se que ambas, a ciência e a Bíblia, têm algo a dizer sobre o assunto, deveríamos estudar ambas com cuidado. Deste modo, seríamos consistentes em nosso estudo. Uma das perguntas básicas nesse campo é: qual é a verdadeira origem do universo? A Bíblia diz: no princípio, Deus. A palavra divina nos convida a olhar para cima e ver quem criou essas coisas. E não apenas quem as criou, mas quem as conhece e as chama pelos seus nomes, quem as conserva em perfeita harmonia no universo. O astrônomo afirma que a gravidade mantém todos os corpos celestes em equilíbrio. Mas o que é a gravidade?
Gravidade, dizem, é a atração existente entre as partículas da matéria, um elo de ligação pelo qual elas são mantidas juntas. Essa resposta é mera descrição, mas não explica o mistério. E o que é a atração dos corpos? Como e por que existe? Foi Isaac Newton quem descobriu a força da gravidade e quem explicou o que ocorre. Como pode, então, um astro atrair outro que está milhões de quilômetros distante? Como pode exercer influência onde ele não está? A ciência só não tem a resposta. Mas a palavra de Deus, sim, a palavra de Deus tem a resposta. A Bíblia afirma que é o poder sustenedor de Deus que mantém o universo em ordem. Lemos: havendo Deus outrora falado em muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual fez também o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 11, 1 a 3. Aqui temos a afirmação de que Cristo está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Notemos bem, todas as coisas, sóis, estrelas e sistemas de nosso universo, tudo é sustentado pela palavra do seu poder. Devemos ser, pois, gratos a Deus pelas descobertas científicas. E quando a ciência moderna emudece, a palavra de Deus fala. Todas as coisas são sustentadas pelo poder de sua palavra. O primeiro capítulo aos Colossenses nos afirma que todas as coisas foram criadas pelo Filho de Deus e que por ele e nele tudo subsiste. Isso quer dizer, tudo no universo opera em ordem e harmonia pelo poder de Cristo. Os grandes defensores das diferentes teorias quanto à origem do universo não têm argumento válido contra as declarações simples da palavra de Deus, que afirma que no princípio Deus criou tudo. Apesar de a ciência não poder negar a palavra de Deus em relação às origens do universo, a Bíblia tem algo a dizer aos que negam a existência de um Criador. Os corpos celestes estão lá. Estão todos em movimento. Sua velocidade média é constante. De onde vieram eles? De onde se originou a energia? A ciência tem demonstrado que nada vem do nada. Algo tem de provir de algo. E a Bíblia diz que no princípio Deus criou o vasto universo. Tudo nele se move em harmonia e é sustentado pelo poder de Deus. A Bíblia e a ciência jamais deveriam ser separadas. A Bíblia é a revelação de Deus e os céus também. Podemos estudar os fatos do mundo natural, o universo ao nosso redor, a composição do átomo, os elétrons em incessantes vibrações, mas quando procuramos formular um princípio que afeta o relacionamento do homem com Deus, nós logo entramos no terreno sob a jurisdição da palavra de Deus. Muitas conclusões humanas baseadas na observação dos fatos da natureza estão agora sendo demonstradas como falsas. Devemos sempre lembrar que fato é conformidade com a verdade. Quando Deus revelou a verdade infinita da palavra, Ele viu todos os fatos do universo que estão dentro do sentido da verdade. Suas afirmações não contradizem uma única verdade. A Bíblia é a verdade, e a natureza consiste de fatos. Portanto, há perfeita harmonia entre a Bíblia e a natureza. Os fatos da natureza ilustram a verdade bíblica, e a Bíblia nos guia quando estudamos a natureza. Uma ilumina a outra. A Bíblia nos fornece uma filosofia correta quanto a como estudar os fatos do mundo natural. Portanto, o estudo da astronomia, à luz da Bíblia, é o meio racional de fazê-lo. Contemplando a palavra de Deus associada às suas obras, crescemos até a medida de um conhecimento real. Assim, jamais perderemos a reverência por Deus, nem a confidência em sua palavra. Sendo Ele o originador, o criador e o sustenedor do universo, quanto mais nós conhecermos acerca dele, tanto maior respeito teremos por Deus e mais fé em sua sabedoria e amor ao tratar com os homens. Quando olhamos para os brilhantes céus sobre nós e lembramos as palavras do salmista: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos, humildemente inclinamos nossas frontes, maravilhados diante de sua glória, seu poder e sabedoria, e em nosso coração exclamamos: ó Senhor, quão grande és tu! Concluindo, dizemos:
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.